noite, prezada Igreja de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para honrar, para glorificar o nome do nosso Igreja de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Estamos aqui mais uma vez. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos como Salvador. Igreja aqui mais uma vez. Queremos agradecer. Pedimos a oportunidade de estarmos em oração como Salvador. E atentos para nos agradecer a palavra. Pedimos a oportunidade e queridos irmãos, Senhor, responder a qualidade do som e da imagem. Deixa eu pegar aqui o fone. Queridos irmãos, Senhor, responder a qualidade do som e da imagem. Deixa eu pegar aqui o fone. Queridos irmãos, Está duplicado aqui o som está aberto aqui no YouTube. Pronto. A live do YouTube estava aberta. Acabei de fechar. Então, continuando o estudo que nós temos feito aí sobre oração, e a última oração que nós citamos foi do rei Salomão. Foi uma oração muito bonita, uma oração muito trabalhada, mas que estava envolvida muita coisa que não era concernente ao reino de Deus. E nós fomos resolvendo isso no tempo que a gente foi explicando, que foi uma oração muito bonita, foi uma inauguração muito bonita do templo, uma consagração muito bonita do templo, mas eles não perseveraram. Foi um fogo de palha. É isso que nós falamos com as pessoas. Cuidado, irmão. Quem está em pé, cuidado para que não caia, porque esta parte que a palavra de Deus avisa, as pessoas ficam brincando, fazem tudo do bom e do melhor, como fez Salomão, e não perseverou. Mas foi falta de aviso? Não. Deus avisou. Deus avisou, e às vezes Deus manda alguns avisos para nós e nós não entendemos. Assim como foi para Salomão. E Deus avisou várias vezes a Salomão. Olha, é assim, 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 assim. E vocês estão brincando comigo? Então tá bom. Então vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês estão pensando que eu estou aqui de brincadeira com vocês? Não, prestem atenção. Eu vou fazê-los lutar por tudo isso que eu estou falando. Vocês estão brincando comigo? Eu estou avisando. E Deus avisa, irmão. Quantos avisos Deus já mandou para o Brasil? Cuidado com esse carnaval. Cuidado com essa coisa do carnaval, essa coisa da idolatria. Deus avisa, cuidado com isso, meu povo. Não preste atenção com tudo isso que está acontecendo aí no mundo hoje. Vamos tomar cuidado. E o povo não presta atenção. E foi o que aconteceu com Salomão. Foi uma das piores tragédias do mundo. Uma das piores tragédias do mundo. E os irmãos sabem que todo esse governo mundial de Satanás preparado para preparar o reino de Satanás aqui na terra, ele está fundado e baseado na vida de Salomão, no que Salomão fez de quê? De errado. Então é muito triste nós vivermos numa situação em que a gente não persevera na palavra de Deus. Então nós vamos passar aqui para outra sala. Deixa eu dar uma saidinha aqui para a gente continuar o estudo. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Então, aqui
nesta sala nós podemos ver uma imagem que eu coloquei ali. Desceu a Shekinah do céu, Deus recebeu todo o sacrifício, todo o trabalho que fizeram ali, e Deus falou, mas agora eu vou mudar isso daqui, eu vou fazer outra coisa, vou criar outra situação aqui com vocês, porque vocês não fizeram como deveria ter sido feito, e agora eu vou mudar essa história. E ele não ficou satisfeito com aquilo, e nós sabemos que Deus foi longânimo, foi misericordioso, foi tardio em irar-se e botou aquele povo todo para prestar atenção no que Deus tinha prometido ali para eles. Eu quero mostrar para vocês que Deus, ele não abandonou o povo de Israel, mas ele corrigiu, mas Salomão não aceitou a correção de Deus. Salomão não aceitou a correção de Deus. Foi um negócio assim muito triste quando nós paramos para analisar e ver que foi um projeto tão bonito, como nós descrevemos a oração dele, como nós descrevemos como ele parou ali para fazer a obra de Deus, e fez tão bonito, foi tão perfeito aquele culto, a consagração, os milhares de animais que eles sacrificaram. Mas foi tudo em vão. Por isso que está lá em Salmo 127:1, do pai do rei Davi. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. E foi o caso de Salomão, que não ouviu o próprio ensinamento do pai dele em Salmo 127:1. E ele achou que aquilo tudo era ele que estava fazendo e já sentiu Deus. Aí ele diz, não, todas essas mulheres, todo mundo se curvado diante de mim, são dos homens mais ricos, então eu de hoje em diante não preciso de Deus, eu sou Deus. E isso ele passou para o mundo inteiro, copia isso, copia tudo de errado que Salomão fez. Este que é o problema. Então nós vamos ver agora a correção de Deus. Deixa eu pegar a cadeira aqui, para a gente sentar, ficar mais descansado. Deixa eu ver aqui. Dá mais uma conferida aqui no som, para ver se o retorno está bom. Está legal, né? Se tiver alguma coisa aí, me avisa. Então, no Twitch, nós não conseguimos entrar hoje, tem um problema lá do player, e eu fiz umas mudanças de configuração aqui no computador, desinstalei o antivírus, instalei os outros antigos, isso deu um pouquinho de trabalho, e alguns programas não estavam funcionando, mas voltaram, a maioria voltou a funcionar. Mas faz parte desse trabalho, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Está tudo bem? Isso, irmão. Vamos ver aqui, tudo legal? Então vamos passar aqui o texto, que é muito interessante. Depois de toda aquela farra, aquela festa, aquela coisa maravilhosa, e veio a Shekinah de Deus e queimou aceitou aquele sacrifício, o povo todo durante uma semana, aquele negócio todo lindo, maravilhoso. E depois nós vamos ver aqui, nós estávamos estudando em Ezequiel 8. Agora nós estamos em Ezequiel 9. Não é Ezequiel 9. Deixa eu botar aqui só o fone aqui na estante.
Então nós estamos em Ezequiel 9, a continuação, o que aconteceu depois daquilo tudo que nós vimos de maravilhoso. Depois que Salomão finalizou a construção do templo de Yahvé, tanto é que o pessoal nem chama o templo de Yahvé, chama o templo de Salomão, né? Porque aquilo o que a gente tem a ideia é que ele construiu para ele mesmo, tá? Então, depois que Salomão finalizou a construção do templo de Yahvé, o palácio real e tudo mais que havia projetado a realizar. Ele fez a casa dele, fez lá para as mulheres dele e pintou e bordou, né? Construiu lá um montão de coisa. Versículo 2, presta atenção. Yahvé, o Senhor, apareceu outra vez a ele, como havia corrido em Gibeon. Então Deus, depois de todo esse negócio, estava construído ali, e Deus falou a Salomão. Então as pessoas às vezes dizem, mas o Pedrosa falou isso lá, o Pedrosa falou aqui. Está escrito, nós sempre colocamos ali, está escrito, 1 Reis 9, de 1 a 9. E Deus falou a Salomão. Então, para vocês pegarem o contexto, depois de todo aquele Ezequiel 8, aquele templo, aquela adoração, aquele agradecimento, aquelas preces, as orações bonitas, perfeitas, e Deus aceitando todo aquele trabalho, né? Foi uma coisa maravilhosa. Aí Deus chega, quietinho lá, Salomão, quero falar contigo. Eis que eu ouvi a sua oração e a sua súplica, que me dirigiste, consagrei esta casa que construíste, para que nela habite o meu nome para sempre. Qual era o propósito daquilo ali? Foi construído para que nela habite o meu nome para sempre. Este era o propósito de Deus. E ele diz, os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Hoje, como é que Deus está presente todos os dias, todas as horas conosco? Através do Espírito Santo, Jesus Cristo, que rasgou o véu do templo, nós falamos direto com o Pai. Então, depois de Jesus Cristo, passou a ser a mesma coisa, o Pai junto conosco, direto. Mas nós somos o templo do Pai. O Espírito Santo de Deus entrou dentro de nós depois da subida de Jesus, teve a descida do dia de Pentecostes do Espírito Santo. Então, como era naquele dia lá do templo, vivemos hoje. Deus tinha já o plano do Filho dele reservado. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. E ele fez essa advertência a Salomão. Eis que ouvi a oração e a súplica que me dirigiste, consagrei esta casa que construíste, para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estão presentes ali todos os dias. Agora que ele faz uma observação, ele diz, olha, a minha parte eu cumpri e continuo cumprindo. Eu continuo fazendo a minha parte. E vocês estão fazendo a parte de vocês? Deus não prometeu a Adão e Eva que ia mandar o Messias? Ele mandou. Ele cumpriu a parte dele. E nós estamos cumprindo a nossa? Salomão não cumpriu. E Deus fez um novo pacto, uma nova aliança conosco, através de Jesus Cristo. Será que nós estamos fazendo igual Salomão? Construindo templos grandiosos, bonitos, lindos, cheios de vaidade, de ouro, de prata, de diamante? E quem é que nós estamos adorando? Este é o mesmo problema. É fácil a gente chegar e dizer, pô, mas por que Salomão errou assim, pisou na maionese, né? Não é assim que a gente diz? Como é que Salomão pisou na bola desse jeito? Estava tudo perfeito, tão bonito, o povo ali contente, Deus contente. E vai Salomão e estraga tudo.
E ele não estragou sozinho, porque o povo foi todo junto com ele. E pior do que isso, irmão, não foi só aquele templo de Jerusalém ali. O mundo todo segue o mau exemplo de Salomão. Todos esses que estão preparando, que eles chamam de nova ordem mundial, do governo mundial, que é anticristo. O governo de Salomão é o governo de anticristo, antideus. Então, olha a observação que Deus fala, olha, quanto a mim, eu aceitei o templo, o sacrifício, tudo isso, eu botei o meu poder, a minha autoridade, desceu aí no templo, e eu vou estar sempre aí, abençoando, ouvindo as orações das pessoas que estiverem aí, tá? Os meus olhos, o meu coração estarão sempre presentes todos os dias. A minha parte eu cumpri. Mas quanto a ti, Salomão, quanto a ti, olha o aviso que Deus dá a Salomão. Se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade, integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedecerdes aos meus mandamentos e ordenança, o que eu farei? Aí ele diz, firmarei para sempre o seu trono e a tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi teu pai, declarando, jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Isso que Deus prometeu ao rei Davi, ele está falando para o filho do rei Davi. Só lembrando que antes dos reis existiam os juízes, mas aí veio aquele sacerdote Eli, todo corrupto, os filhos dele, aquela coisa, o povo de Israel ficou enjoado. Não queremos mais juízes, nós queremos reis. Aí foi quando se estabeleceu o rei Saul, que fez um governo mais ou menos para pior, de 40 anos, depois entrou o rei Davi, que fez um governo muito bom, mais 40 anos, e depois entrou Salomão, que começou bem e terminou numa grande tragédia, mais 40 anos. Então foram 3 reis de 40 anos. Então Deus chega aqui diante dele e faz essa observação para ele, ó, se você proceder diante de mim como seu pai Davi, em honestidade, em integridade, em oração, de o coração quebrantado, como ele pediu, se agires de acordo com as minhas orientações, obedeceres os meus mandamentos e as ordenanças, eu firmarei para sempre o seu trono e a tua realeza sobre Israel, como prometeu o seu pai Davi, declarando que jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Promessa de Deus. Ele cumpre. Ele não prometeu a Adão e Eva que do ventre da mulher ia sair quem ia esmagar a cabeça da serpente? Pois é, veio Jesus. E quando Jesus se manifesta, ele logo diz, eu caí e reergui ao 3º dia. Eu sou o templo. E as pessoas achando que ele estava se referindo ao templo de Jerusalém. E ele diz, eu sou maior que o templo de Salomão. Eu sou maior que Salomão. E a palavra mostra que este Deus não habita em templo feito por mãos de homens, devido à grande decepção de Salomão. Foi uma coisa que era para as pessoas nunca mais botar os pés nos templos, né? Então, aí Deus faz essa advertência que eu botei em verde aqui, palavra de Deus, ele cumprindo. Aí ele faz a observação agora, do versículo 6 em diante está em vermelho. Olha o que Deus fala para Salomão. Está tudo bem até aqui, está tudo legal. Se você cumprir, fazer tudo isso que eu te falei agora. Agora, se fizer o contrário, olha o que eu estou te avisando. Se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos escrevi, desviando para seguir outros deuses e divindades,
prestando-lhe cultos e adoração, o que é que Deus diz que ele vai fazer? Então erradicarei Israel da terra que lhes dei. Vou eliminar, vou tirar Israel da terra lá de Canaã, a terra prometida. Tudo aquilo que eu fiz para vocês do bom e do melhor. Tirei vocês da escravidão lá do Egito, de 400 anos de escravidão do Egito. Coloquei aqui na terra prometida através de Moisés guiando o povo, depois na etapa final Josué. Se vocês me abandonarem, não observando os meus estatutos, as normas que vos prescrevi, e desviando para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhe cultos e adoração, eu disse, eu vou tomar providências. Está ouvindo, Salomão? Eu erradicarei Israel da terra que lhes dei, rejeitarei para longe de mim este edifício que santificaste para a habitação do meu nome. Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Isso estava tudo às mil maravilhas, todo aquele ritmo de festa, tudo bem com Deus, tudo bem com Salomão, e Deus avisa. Porque Deus, às vezes, ele manda os avisos através dos profetas dele, dos servos dele. E para Salomão, ele sabia que o negócio era tão sério, ele mesmo foi dar o recado. E depois disso, Deus usou todos os outros profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, Obadias, Ezequiel, o próprio rei Davi, tantas profecias que Deus entregou a eles. E Deus continua no seu discurso. 8. E esse templo, E este templo, hoje tão sublime, será para todos os transuentes motivo de espanto e horror. E com escárnio exclamarão, por que o Senhor agiu com tanta severidade contra esta terra e este templo? Lembrando que ele foi reconstruído pela primeira vez, mas chegou no ano 70, Jesus profetizou, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vai ser destruído. E ele foi destruído pelos romanos. E estão querendo fazer agora a terceira reconstrução do templo lá em Jerusalém. Isso que o Bispo Macedo fez aqui não vale nada. Isso aqui é só para agradar Satanás aqui no Brasil. Mas o templo que tem que ser construído é lá em Jerusalém, que é a terceira reconstrução do templo. Você vê como Deus estava vendo tudo, estava ótimo, estava bom. Deus avisando. Como ele avisa, virá a grande tribulação aí. Vai ser sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. A marca da besta. A marca desse povo de Salomão. Quem não tiver a marca da besta vai passar um problema muito difícil. Não vai comprar e não vai vender. Já está acontecendo isso. Quem não tiver lá com o povo de Salomão, as prostitutas de Salomão, o bicho vai pegar. Então, porque o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e este templo. As pessoas iriam dizer, Deus estava falando. Então, Deus já dá a resposta. E ele iria responder. E a resposta que ecoará será: porque eles abandonaram Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se apaixonaram por outros deuses e lhe prestaram homenagem, culto e adoração. Por esse motivo, Yahvé fez cair sobre eles todas estas desgraças. E as pessoas acham
que Deus ele estava falando, avisando. Avisou em pouco tempo. Isso foi construído esse templo mais ou menos 930 antes de Cristo, menos de 1 milênio. E depois já vieram os profetas, todos falando contra tudo isso que Salomão fez. Os profetas todos falaram, você não vê nenhum profeta elogiando Salomão. Você não vê nenhum discípulo de Jesus, nem os apóstolos de Jesus elogiando Salomão. E quando você pega o livro dos Illuminatis que eu mostrei aqui para vocês, ele chega e diz que Salomão é o primeiro Illuminati, ou seja, é o primeiro satanista a adorar a Satanás e abandonar Deus. Então eles dizem que ele foi o cara exemplo para os Illuminatis, o cara exemplo para os satanistas, para os bruxos, feiticeiros, Salomão. O cara que a gente viu tudo ali em Ezequiel 8, a consagração do templo, a festa, uma semana de farra ali, aquele negócio todo. E Deus falou para eles, cara, agora está tudo bem, está tudo legal, mas vai chegar um momento que se vocês desobedecerem, não foram fiéis a mim, como foi o seu pai, rei Davi, e o povo abandonar, for adquirir outros ídolos, o negócio não vai ficar fácil não. Está muito legal isso aqui, está numa festa, está muito boa, né? Mas a minha mão vai pesar sobre vocês. É o aviso que eu estou dando. Gente, se Salomão tivesse um mínimo de sabedoria, nesse momento quando Salomão já fez o templo, meu irmão, eu acho que ele já estava mais cheio de vaidade, ele já estava se achando o próprio Deus. Por isso que ele chama o templo de Salomão, nem templo de Yahvé. Que Deus tinha feito aquilo com um pacto para durar muito tempo, eternamente. Por isso nós vamos ver que tem, acho que é Ezequiel, não, 1 Reis 11, de 1 a 11, lembra que eu falo? Como Deus descreve Salomão, corrige ele 2 vezes, depois disso, isso só foi o aviso. Não tinha acontecido aquela confusão com Salomão. Isso nós lemos o capítulo 8, foi a consagração do templo, hoje nós estamos vendo do capítulo 9. Aí depois tem outras coisas a seguir, que ele vai comprar navios e vai... aí Deus o que faz quando ele abandona a obra de Deus? Deus coloca um grande inimigo contra ele, que era Haddad. Coincidentemente, esse Haddad daqui do Brasil é aquele que está lá junto com o Salomão aí da vida, né? Então Deus sabia o que ia acontecer, avisou, olha, não façam isso, não façam isso. E eles fizeram exatamente o que Deus tinha avisado. E aí o que acontece, você vê no nosso país, quando Deus fala de idolatria, gente, dessa pornografia do carnaval, da mentira, da corrupção, do sacrifício de criança, de animais. Há 2000 anos Jesus veio para acabar com todos esses sacrifícios. E o povo não está aí nem ligando. E Deus avisou, está escrito na palavra, mandaram os profetas. Deus mandou o filho dele, os discípulos, o apóstolo, e deixou a igreja dele aqui pregando o evangelho. Você acha que as pessoas estão acreditando? Não estão. E Deus vai se acovardar? Deus não é covarde. A igreja dele não é covarde. Ele vai entrar com as providências. Então, por isso que conta tudo de Salomão, as coisas bonitas. Isso ninguém conta. Por isso fiz questão de mostrar aquela festa toda. Sacrificou, acho, 22 mil bois, né?
acho que 30 mil ovelhas. Você imagina isso? Que lugar? Foi uma coisa assim extraordinária. Mas Deus avisou. Salomão fez, errou porque quis. Ele fez a obra de Satanás porque quis, não foi por engano. Já foi um cara que vendeu a alma para Satanás e na Bíblia não mostra que ele se arrependeu, não. Foi um cara arrogante e ele não foi lá pegar um demônio só, não. Foram vários. Eu queria ler aqui para os irmãos, só que os irmãos já conhecem isso de cor salteado, aqui de Ezequiel 8, onde que Deus diz no versículo 6, que já está aqui embaixo, aqui ó, ele diz que Deus abandonou o templo. Como ele falou com Salomão, aqui ele ia abandonar o templo ali. Aí chega o profeta Ezequiel, Deus mostra a ele. Alguns anos depois, ó Ezequiel, olha lá o templo. As grandes abominações que fazem lá dentro. Eu me afastei do meu santuário. Então vamos ler aqui Ezequiel 8, aquele que no final fala de levar o ramo ao nariz, que ninguém pregou na televisão, aí na internet, esse vídeo. Só vocês, irmãos nossos, que pregam, que passam adiante. Ninguém fala nisso que eu estou falando aqui. Ninguém fala. É o medo da verdade que leva o povo para a mentira. Então só peguei do versículo 5 em diante, porque 1, 2, 3, 4 fala como ele viu Deus. Deus chegou com aquela luz super poderosa diante dele e falou para ele ir lá ver no templo, que ele ia revelar a ele o que estava acontecendo no templo. Ele estava reunido lá com os anciãos da igreja tal, do templo, né? Então Deus fala para Ezequiel. Então ele falou comigo e ordenou. Da mesma forma que Deus falou com Salomão, Deus está aqui falando com o profeta Ezequiel. Filho do homem, levanta, pois, agora os teus olhos em direção ao norte. Ergui meus olhos para o lado norte e vi junto à porta do altar aquela imagem do ídolo que inflama o zelo de Deus. Satanás, esse bode bafomete. Esse demônio masculino, feminino. Aí Ezequiel está vendo, ó, lá. Está lá. Aí Ezequiel praticamente leva aquele susto, não queria acreditar, né? 6. E o Eterno seguiu dizendo-me, filho do homem, vê o que o povo está fazendo. Vê o que eles estão fazendo ali, no meu santuário? As grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui. Atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado e santo lugar. Por isso, algumas vezes, Deus quis destruir esse povo de Israel, acabar com ele. Mas ele fez uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, que sempre foram fiéis a ele, que Deus não destruiria mais esse povo. Ia conservar um remanescente, que é 1/3 deles, que iam passar ele pelo fogo, como se prova a prata, como se purifica o ouro. E nessa tão grande tribulação, eles iriam reconhecer o Messias a quem lhe transpassaram, que é Jesus Cristo. Então, isso que Deus estava falando. Então, Deus se afastou do santuário. Isso nós estamos lendo Ezequiel 8. Depois eu vou falar um pouquinho, não sei se hoje ou no próximo dia, amanhã, Ezequiel 9 e Ezequiel 11, que ele disse, olha, eu espalhei o povo dele para o mundo inteiro, ó, sai de perto aqui desse templo de Salomão, que aqui está um inferno isso daqui. Então sai daqui, espalhou para todo mundo, mas disse, onde quer que vocês forem, em qualquer parte da terra, vocês não vão construir templos, nada disso não. Eu serei o seu pequeno santuário.
Isso que Deus disse para o povo. Deus ficou tão revoltado com esse negócio de templo, de santuário, falou: eu vou espalhar para vocês para o mundo inteiro, mas vocês não vão construir templo, santuário, não. Eu serei o seu pequeno santuário. Ezequiel 11:16. Às vezes eu falo 17, né, que é confusão, e tem às vezes diferença de uma Bíblia para outra, mas Ezequiel 11:16. Deus ficou tão cheio com esse negócio de templo que todos os profetas falaram contra Salomão, contra templo, tudo isso. Então vamos ver. Então Deus se retirou para longe desses santuários. Mas isso não bastava. Não basta. Eu vou te mostrar, Ezequiel. Verás abominações ainda piores do que esta que estão fazendo aí no templo. Eu vou te mostrar coisa pior. E em seguida o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me orientou. Agora, pois, ó filho do homem, escava essa parede. Prontamente escavei um muro e vi a abertura de uma porta. E Deus disse para ele, e disse-me ainda o Senhor, né, Yahvé, entra e observa com os teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui, esse povo lá de Salomão. Salomão, suas prostitutas, seus ídolos, aquelas mulheres todas. Olha o que eles fazem aqui dentro do meu templo, do meu santuário. Como dizendo assim, é coisa inacreditável. Se eles estivessem fazendo em outro lugar, mas dentro ali, profanaram o templo. Então eu entrei e olhei, e vi toda forma de criatura rastejantes. Então você subentende serpentes, demônios, rastejando ali pelo chão. Você não vê que muitos desses endemoniados eles ficam caídos ali no chão, arrastando para um lado e para o outro? Criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. Você vê que no templo lá, Salomão faz a oração e diz, tu és o único Deus de Israel. Na oração, consagrando o templo, e todo o povo concordando, tu és Yahvé, o único Deus de Israel. Meu irmão, ninguém conta a história de Salomão como eu sempre contei a verdade, que eu também desde criança fui enganado, o que eu sabia que Salomão era um sábio. Salomão foi um esperto, um inescrupuloso, gente. E as pessoas sem vergonha continuam seguindo Salomão. Então entrei e olhei, e vi todas essas imagens e ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figura nas paredes por todo lado. Irmão, tem lojas, se você vê por dentro delas aí, hoje já tem muita coisa disso, né? Você vai ver pintada um montão de ídolos nos templos religiosos, todas as religiões, nas vidraças, aquele montão de pinturas. Tem tudo aquilo. Deus não se agrada disso, não. Deus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses templos todos cheios dessas imagens. Aquilo não são coisas de Deus, não, irmão. Você entra nesses templos todos, esses templos antigos aí, tudo feito pela maçonaria, os adoradores de Salomão. As colunas, os triângulos. Há 40 anos ninguém sabia o que era isso. Ah, isso é uma cultura grega, bonita. A cultura romana. Não, irmão, essa é a cultura de Satanás, lá desde o templo de Salomão, que vem lá, 1000 anos antes de Jesus.
lá da Babilônia, no período da Babilônia. Depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano, que a gente já conhece bastante, no catolicismo. E agora nós estamos vivendo os 10 dedos de barro e ferro. Então eu entrei e olhei. Ele deve ter ficado assustado ali. Estavam lá dentro do templo 70 líderes. Aí você imagina lá, vamos ver quem é. Silas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, o Papa, aquele povo, Billy Graham, esses já morreram aí, essa turma toda. Esses caras todos lá dentro da loja. 70 líderes e anciãos da casa de Israel, incluindo Zazanias, filho de Safã, estavam em pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão um incensário. É onde fica queimando aquele negócio fedorento. E forte cheiro de incenso subia como uma nuvem aromática. 22. Então ele, Yahvé, me perguntou: Filho do homem, visto que os líderes e anciãos das nação de Israel estão fazendo em oculto nas trevas. O que tem isso a ver aí com esse povo, irmão? A palavra de Deus fala lá, apóstolo Paulo escrevendo, para a gente não participar dessas obras ocultas das trevas, mas antes denunciai-as. O povo de Deus continua firme no propósito, como Jesus disse. Eu sempre falei tudo abertamente, nada disso em oculto. Lá em João 18, 20, ele diante do Sinédrio, para o mundo inteiro ali, estava a ONU, a Globo, a CNN, todo mundo ali, quando Jesus falou, o mundo inteiro ouviu. O povo ali, todo mundo ouviu, porque aquilo era um ato muito importante. Primeiro que era uma profecia que já estava anunciada há muitos anos. Desde lá Isaías, 800 anos. Então todo mundo já estava esperando, todo mundo sabia que ia acontecer ali. Não é? Então naquele momento Jesus fala para o mundo inteiro saber. Ele disse: eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas onde os judeus reúnem. Tudo falei abertamente. E nada eu disse em oculto. O que tem a ver Jesus com maçonaria, gente? Com a construção desses templos? Se ele disse, eu sou o templo, eu caí e reerguei o terceiro dia. Nem os discípulos tinham entendido isso. Só foram entender depois que ele ressuscitou. Então, estão fazendo em oculto nas trevas. Vê, cada um está escondido, olha lá, em sua câmara. Eles têm várias lojas assim, por exemplo, aqui na Rua do Lavradio, tem várias lojas, umas 20 ou 30 lojas ali dentro, naquele endereço do Lavradio. Tem vários números, loja 159, loja 132, loja 94, loja cento e tantos. São lugarzinho deles ali fechados, escondidos em suas câmaras e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida de seu ídolo particular. Aí por isso que lá dentro eles não adoram um demônio só. Tem lá o Satanás, que é o cabeça, né, o líder da legião, e tem todos aqueles outros demônios, aquelas Goetias de Salomão, 72 demônios, todos esses demônios que você vê aí, né, nessa literatura. Lá no tempo de Atenas, apóstolo Paulo viu
quase 5 mil ídolos ali. Você imagina agora na China, na Índia, lá em Roma, aqui no Brasil, quantos milhares e milhares e milhares de demônios eles estão adorando. Cada um tem o seu. Vai construindo o seu. E eles ainda comentam, ora, Yahvé não nos vê. O Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. Eles já estavam conscientes disso. É isso que nós temos que estar consciente aqui no Brasil. Que Deus, se ainda não abandonou essa nação rica, bonita, próspera que Ele nos deu, porque existe você aqui, irmão. Existe o Dr. Pedrosa, aquela igreja de Cristo que nós caminhamos dentro da palavra, ou na obediência à palavra dele. Nós não seguimos homem algum. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Assim como já foi predito há 6.000 anos, 5.000 anos, 4.000 anos, lá desde o tempo de Moisés, do tempo dos profetas, o tempo de Jesus, dos apóstolos, o tempo da igreja. O Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. Abandonou o templo e tudo. Pegou o povo e espalhou para todo lugar. Então, por que o povo também não abandona esses templos? Se Deus abandonou. E acrescentou, eis que verás essa gente cometendo erros, pecados ainda mais nojentos que estes. Que em outras versões diz coisas levianas, coisas nojentas. Eu mostro para vocês aqui 200, 300 fotos e vídeo desse pessoal do alto grau aí fazendo sexo com cachorro, com porca, com ovelha, o que mais? Com bode. Tem as fotos aqui. Já mandei para o Brasil, para o mundo inteiro. E as pessoas não acreditam no que eles fazem nesses templos. Aí o cara está virando Deus. E o que ele estava fazendo lá então? Ele diz, então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Yahvé. Que as lojas maçônicas são construídas de modo que quando você entra em direção ao sol. Então elas vêm do norte. Você está entrando na porta norte, que você vai olhar para o sol para adorar o sol. Elas são construídas, lojas, de modo que elas fiquem sempre do norte para o sul, lá para ficar de frente para o sol. Que ele diz, olhando para o oriente para adorar o sol. Que ele diz aqui, então me levou para a entrada da porta norte da casa de Yahvé, o templo, lá no templo. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tamu, que era o filho de Nimrod e Semíramis, aquele que construiu a torre de Babel, de Babilônia. Essa que tem 108 nomes aqui no livro do meu amigo Armindo Abreu, falando dessa Semíramis, dessa prostituta. 108 nomes que ele dá. E um deles é a estátua da liberdade. E vai por aí fora já, e essas Nossas Senhoras todas, Semíramis, Astarote, Bafometa, e vai por aí afora. Eles estavam lá, as mulheres chorando pelo Deus Tamuz, que era o filho de Nimrod e Semíramis. Que depois, quando Nimrod morre, a mãe casa com o próprio filho. Por isso eles querem legalizar o incesto, irmão. Que eles acham que isso você está se tornando o Deus Tamuz. Você que faz sexo com a mãe. Você vê daí onde vem essa coisa, essa ignorância, essa coisa absurda? É que Semíramis depois casa com o filho. Isso chama-se incesto. E por aí eles estão divulgando e incentivando isso, pedofilia. Onde Satanás já se manifesta na vida dessas crianças, gente. Olha, eu conheço alguns casos
de irmãos que foram, principalmente mulheres, usadas pelos próprios pais, que tiveram uma luta tão grande na vida delas para se libertar desse demônio, que o pai ou o tio, pessoa da família, o avô, através dessa relação, colocaram o demônio na vida dessas crianças. E Satanás quer que essas crianças evoluam para a tragédia. Mas, glórias a Deus, muitas dessas pessoas cresceram, conheceram Jesus e foram libertas. Não é fácil isso não. Então esse é do Tamuz, que eles defendem. Já estou acabando aqui. E ele indagou-me: viste ainda, filho do homem, pois verás abominação ainda maiores que estas. O que estão fazendo o pessoal de Tamuz, o que estão fazendo os adoradores lá de Baal, você vai ver coisa pior ainda. E o mesmo instante me transportou para dentro, para o átrio de dentro do pátio, interior da casa de Yahvé, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens, porque a sociedade secreta até hoje tem aquilo separado. Maçonaria de homens e mulher não pode entrar. A entrada do santuário do Eterno entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Yahvé, ninguém estava ligando para o Deus Yahvé, e tinha seus rostos voltados para o Oriente, de lá do Oriente, do Egito, adorando o Deus Sol. E estavam prostrados adorando o Deus Sol, que Satanás é Lúcifer, que ele disse que ele é a estrela da manhã, que eles quiseram alterar Isaías, Ezequiel na Bíblia, e nós brigamos muito por isso, dizendo que Satanás era a estrela da manhã. Então ele me questionou mais uma vez: viste tudo isso, filho do homem? Porventura as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá? São pequenas coisas? Eles dizem de pequena monta? São coisas pequenas para a nação de Judá? Não, não são coisas pequenas que eles fazem, não. São coisas muito grandes, graves e sérias. Essas práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui dentro do meu santuário. São erros gravíssimos. Quem é a nação de Judá? As 2 tribos do sul se separaram para o sul, e as 10 tribos para o norte. E Jesus é o leão da tribo de Judá. As 2 que eram menos piores, até a nação de Judá, de onde veio Jesus, estava nessa situação. Por isso você vê muitas pessoas hoje de Jesus, dizendo que seguem a Jesus, estão lá dentro. Foi por isso que eles ficaram abismados quando eu entrei com aquele capuz, com o avental do grau 9, uma cabeça cortada com um punhal na cabeça. E aí o Weber Cocaré falou: mas quem é aquele cara que está ali? Mas vocês não falaram que lá não tem nada de caixão, não tem nada dessas coisas? Tem tudo isso, caveira, todo um montão de coisas. Ora, depois de terem enchido a terra de violência, tornam a irritar-me. Não mostrei aqui os livros? O que se mais ganha dinheiro no mundo é igual Salomão fazia. Guerras, sistema religioso usando as prostitutas com as religiões dele, tráfico de drogas e de armas. Salomão era um grande guerrilheiro, um grande escravizador do povo. Ele usou muita mão de obra escrava para construir o templo, o palácio dele, aquilo tudo. Era um cara muito ganancioso.
Aí ele diz, está vendo? Olha o que eles estão fazendo aqui. Eles chegam a me irritar, enchem a terra de violência. O que eles estão fazendo aqui? Estão levando um ramo de acácia ao nariz, como gesto cerimonial de culto à natureza, ou seja, culto ao Deus Sol, à Lua, às estrelas, os deuses Astarote, adoram toda essa natureza. Adora o homem, adora a mulher, adora os animais. Está lá em Romanos capítulo 1, apóstolo Paulo, falando de homossexualismo, ele diz, vocês adoraram mais a criatura do que o Criador. Falando lá, pô, esse povo, ele dá 24 adjetivos para esse povo homossexual em Romanos 1. Ele diz, e vocês adoraram mais a criatura do que o Criador. E vocês desprezaram o conhecimento de Deus. Então é justamente isso, esse povo aqui, ó, cultuando a natureza. 18. E aqui, quem é que explicou isso? Eu pesquisei isso vários anos, irmão, ficava desesperado, falava, mas o que é? Que culto é esse? Eu sabia que era um culto a Satanás, a Baal, o demônio, mas eu queria saber o que é levar esse ramo ao nariz, o que significa esse ramo, que ramo é esse? Eu já tinha suspeita que eles têm lá como símbolo dele o ramo de acácia. Falei, deve ser um ramo de acácia, e fui pesquisando. Aí cheguei um dia com Abimael, falei, pô, Abimael, tanto tempo que eu já te conheço, você nunca me falou disso. Ah, mas você não me perguntou. Eu falei, pô, mas eu estou procurando, queria saber disso, isso é muito importante para a gente saber quem é que pratica tudo isso aqui, que abandonou Deus, que constrói o templo de Salomão e que leva o ramo ao nariz. O que é isso? Ele falou, é o funeral maçônico. Eu fiz muito disso. Eu ficava assim na cabeceira do caixão, mestre de cerimônia, o caixão estava ali, eu ficava aqui na cabeceira, né? Então, enquanto as pessoas iam despedindo do defunto, eles davam a volta ali em torno do caixão, o Abimael, mestre de cerimônia, enfiava a mão dentro do caixão, pegava um ramo de acácia, levava ao nariz e retornava com esse ramo para dentro do caixão. É isso que está em Ezequiel 8. As maiores abominações do povo que abandonou Deus. Ai, irmão, Satanás ficou bravo comigo. Eu falei, só tem um jeito, vão ter que matar esse homem, vão ter que fazer não sei o quê. Mas não foi eu que falei, está escrito, é palavra de Deus. E Deus tomou as minhas dores para ele, né? E disse, não, quem está dizendo isso é ele. Ele está tendo o galardão de usar as palavras que eu dei ao profeta Ezequiel. Então Deus me guardou e protegeu, irmão. Vocês não sabem o que eu passei na minha vida, em todas as áreas e setores da minha vida. Tentaram me envenenar, me matar, e acidente de trânsito, envenenamento, e morte por tiro, por armas. Mas eu continuei perseverando e pregando a palavra de Deus. Ninguém me acuou, não. Deus não se agrada do que recuou. E olha o que Deus falou para eles. É o funeral maçônico, essa descrição. Aí lá na RIT TV, quando o Silas Malafaia soube disso, ele mandou tirar o programa da... E ele jura que esse desgraçado, que não é maçom, ele jura, irmão, pelo amor de Deus. O Weber Cocarelli, ligou para mim e disse, o Silas Malafaia mandou pegar uma cópia do programa, eu posso dar programa para ele? Eu falei, pode dar quanto você quiser, ele pode até reproduzir e vender, porque ele pode fazer tudo o que ele quiser. Você diz para ele que eu estou morrendo de medo dele. É assim que fala o servo de Deus com esses homens, irmãos. Agora, o que a gente vale para uma nação dessa que serve a Satanás? Cheia de... Olha o catolicismo, 100% religião. Olha lá o Vaticano, 100% idolatria, 100% homossexualismo, 100% pedofilia. E está 100% achado com a ONU, do governo mundial. Uma instituição comunista criada em 1929. Pela ONU, que tem o mesmo manifesto comunista de Karl Marx. É a carta da ONU. Está lá no meu site, eu já cansei de mostrar isso, gente. Isso é tudo do diabo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o que Deus disse a eles? Aqui, 18. Por esse motivo, eu os tratarei
com toda a minha indignação. Deus falando, olha, toda a minha indignação está contra maçonaria, seguidores de Salomão, sociedade secreta. É isso que Deus está falando aqui. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Eu não terei piedade dessas pessoas, nem compaixão, e nem pouparei nenhum deles. Ainda que berrem, que gritem, que gemem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. E eu ponho entre parênteses aqui para a gente encerrar. Por isso, irmão, é que a igreja de Cristo tem que orar sem cessar. Deus não ouve esses homens todos, esses políticos todos, esses religiosos todos, dentro desse sistema religioso das prostitutas de Salomão. Qual a esperança de nesses templos lá? Vai lá no templo de Macedônia, aquilo tudo lá. O que Deus disse? Deus se afastou disso, gente. Deus não vai lá, Deus não comunga com essas coisas. E ele diz a palavra, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isto é a verdade da palavra de Deus, e que o único que continua pregando e falando é Dr. Pedrosa. Todo mundo com medo do diabo aí, não sei porquê. Se Deus nos deu autoridade para pisar serpente e os escorpiões e disse, dano nenhum lhes causará. Olha como exemplo o Ezequiel, esse povo todo de Deus. Oséias não queria falar, Deus falou, olha Oséias, essa igreja é prostituta, eles me abandonaram, me traíram. E Oséias não queria pregar. Deus fez ele casar com uma prostituta, passou vergonha, vários filhos de prostituta lá. Aí ele aprendeu, falou, sim, agora eu vou pregar. Eu sei o que é a dor de levar um par de chifre. E assim que o povo fez com Deus, traiu Deus com aquelas prostitutas. E criou religiões, fizeram guerras, escravizaram as pessoas. Vocês não esqueçam que Salomão cobrava 666 ciclos de ouro de imposto anual. E escravizava as pessoas que estavam construindo aquilo tudo ali para ele. Matou muita gente. Usou essas mulheres como objetos. E até hoje são usadas. Então, quando nós mostramos aquela oração de Salomão, nós vamos parar hoje por aqui, Ezequiel 8, mas tem Ezequiel 9, são que horas ainda? 22h38, só para não ficar assunto perdido, amanhã a gente até repete, se eu conseguir fazer amanhã, que estou com muito serviço essa semana. Está escrito Ezequiel 9, nós estamos lendo Ezequiel 8, agora vamos para o 9, olha o que Deus disse, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, marca com o sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa dessas abominações que cometem aqui no meio dela. Qual o homem que aqui no Brasil, vocês conhecem, que geme e suspira por causa dessas abominações dessa sociedade secreta, Rosa Cruz, Illuminati, maçonaria, etc. Qual o homem que levantou e lutou e apanhou e brigou e sofreu, abandonado, desprezado, perseguido, humilhado o tempo todo? Qual o homem que vocês conhecem aqui no Brasil que suspira e geme por causa dessas abominações que cometem no meio da casa do Senhor? Eu e vocês. Eu e vocês. Sabe o que Deus diz? Estas pessoas se marca com meu selo. São poucas pessoas, mas se marca com meu selo na testa. E olha o que ele diz aqui adiante. Tá? Por causa das abominações que cometem aqui. Se marca essas pessoas. São poucas.
que gemem e sofrem, que lutam contra isso. E aos outros que não sofrem e gemem, lutam contra isso, que estão falando fake news, besteira, o que o Macron disse, o que o presidente dos Estados Unidos falou, o presidente da Rússia falou. Não, nós estamos falando que o que Deus falou. Isso é que eu falo aqui, isso é verdade. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui, tudo que você vai ouvir aqui, você vai ouvir na eternidade. Tudo que você ouvir aqui é palavra de Deus. Isso não passa nunca. Então, mas quanto a esses outros que não se importam com isso, disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, tudo que você olhar, você não finge que não olhou, não. Vai lá, não deixa escapar um, e nem vos compadeçais. Foi o mesmo que Deus disse. Depois que vocês fizerem isso, eu não vou ouvir vocês, não vou compadecer de vocês. Eu vou sentir furor diante de vocês. E ele diz aqui, ó, o que Deus vai fazer com estes que não receberam o selo? Matai velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, e até exterminá-los. Mas vós não chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal do Senhor. Estes que lutam e gemem contra essas abominações que vêm desde Salomão, desses iluminados, da sociedade secreta. Deus disse, esse se marca com meu selo e ninguém toca neles. Nem o Silas Malafaia, nem Bispo Macedo e ninguém desses grandes aqui da terra. Vocês creem ou não creem nesse Deus que sabe atender as orações, ouvir as orações, mas quando esse povo quer fazer Deus de palhaço, ele não aceita. A palavra de Deus diz que ele não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Deus ouve as suas orações, te dá vitória, te dá na luta, depois você vai agradecer Iemanjá, a Santo Antônio, São Jorge, São não sei o quê, são os demônios, trilhões de ídolos aí. Aí depois você vai agradecer isso lá. Então é isso que a palavra de Deus fala. Não vos chegueis. E ele, mas onde estiver esses com a marca, o selo de Deus na testa, onde estiver sinal, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Lá tinha 70 anciãos lá dentro do templo. Deus olhando lá com Ezequiel. Olha lá, Ezequiel. 70 anciãos. 25 homens olhando para o Oriente para adorar o sol. As mulheres chorando lá no templo por Tamuz, por Semírat, por Nimrod. Então, só que eu falei, eu mencionei, depois eu quero voltar isso com mais calma. Olha o que Deus falou aqui em Ezequiel 11:16. O que ele fez com o povo? Assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Embora os tenha mandado para longe entre as nações e o tenha espalhado por todas as terras do mundo. Você vê judeu em qualquer lugar do mundo. E ele disse, eu mesmo lhe servirei de santuário por algum tempo nas terras por onde foram expirados. Porque Jesus é o nosso templo agora, depois veio Jesus. Jesus é o nosso templo. E nós somos o templo dele. Deus não mandou ninguém construir mais templo, não. Para vocês verem como é bonita aquela oração que Deus atendeu. E para encerrar o programa hoje, falando de templo Salomão, a consagração do templo. Deus espalha todo mundo por todo lado, Deus se afastou do templo, Deus pegou o povo dele, espalhou, tirou, botou para longe do templo e disse, eu sou o seu pequeno santuário onde quer que fores. E agora no futuro, Apocalipse 21:22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aí eu pergunto, está faltando um aí, quem é? O Espírito Santo. E ele está onde? Está aqui dentro da igreja.
É o único que detém Satanás, que ele não pode se manifestar aqui, ele não pode governar aqui na terra. Quando a igreja for arrebatada, Apocalipse 4, aí vai começar Apocalipse 4, 5, 6, 7, até 19, que aí parece a igreja de novo, aí volta Jesus aqui. Apocalipse 4 até 19,5 é a grande tribulação. Está vendo? Então, aí sobe o Espírito Santo com a igreja. E a cidade, essa cidade, Nova Jerusalém, não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porém, a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro, Jesus Cristo, é a sua lâmpada. E assim fica colocado para os irmãos verem, para os irmãos tirarem as suas dúvidas. Que bonita a oração que Salomão fez, a consagração do templo, os vários animais que ele sacrificou ali. Tudo muito bonito. Deus ouviu, Deus atendeu. Deus recebeu aquela oferta. Foi consagrado o templo. Para quê? O mesmo objetivo de Salomão. São criadas essas religiões. E para cada prostituta, para cada religião dessa, quando Deus chama de prostituta, Ele está falando da igreja prostituta. É uma religião com vários demônios. E qual delas é melhor para você? Hein? Qual delas é a predileta? Qual a religião que Deus criou? O Pai. Qual a religião que o Pai disse? Eu estou procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E Jesus disse, eu caí e reerguei o terceiro dia, eu sou o templo, não habito em templo feito por mão de homens. Está aqui quem é maior que Salomão, está aqui quem é maior que o templo. Quem morreu por você na cruz foi Salomão ou foi Jesus Cristo? O sistema religioso é Salomão puro. E lá tem todos esses deuses. Olha lá os deuses da Rosa Cruz. Onde estão as mulheres. A maior parte, não tem maçonaria de mulher. Conversa fiada, irmão. Essas mulheres do sistema religioso estão tudo servindo ao grande arquiteto do universo lá na Rosa Cruz. São 13 graus, até o 10º grau é mais ou menos aberto. Do grau 11, 12, 13 é tudo mais fechado. Igual a maçonaria acima do grau 30 ali, né? 95% dos maçons ficam no grau 1, 2, 3, não sabe porcaria nenhuma, nada de nada. E fica chamando Satanás de grande arquiteto do universo e acha que isso é brincadeira. Isso não ofende a Deus. Então este foi o aviso de Deus para Salomão. Antes das coisas acontecerem, Deus avisou a Salomão, está vendo? Está tudo legal, está tudo em paz, está tudo bem. Se vocês continuarem, perseverarem, me adorando, fazendo todas as coisas como seu pai, o rei Davi, fez, eu prometo que... Tanto é que Deus esperou em Ezequiel... em 1 Reis 11, que eu digo sempre de 1 a 11, que mostra como Deus mostrou que Salomão fez toda a obra do diabo. 1 Reis 11, de 1 a 11, o versículo 12 diz assim, e por respeito,
o rei Davi, Deus esperou ele morrer para tirar Salomão do trono. Por quê? Ele falou, diante de ti, enquanto tu viveres, rei Davi, será eterno o seu reino. Salomão morreu, o rei Davi morreu, acabou Salomão. Deus prometeu que ele falou que seria um rei eterno a Davi, enquanto Davi estivesse vivo. Por isso, no versículo 12, ele diz, está vendo o que Salomão fez? Agora o rei Davi morreu, eu vou mandar esse cara para o inferno. Acabou. Quem que eu vou imitar? Salomão? Vou imitar esses que estavam lá no templo adorando, chorando por Tamuz, aquelas mulheres? Nós, como diz o apóstolo Paulo, nós somos imitadores de Cristo. De Cristo, nós somos imitadores de Cristo. Então, eu vou dizer a vocês que o estudo hoje foi bem longo, mas eu posso dizer bem explicado. Ninguém tem dúvida que se você imitar Salomão, você estará no inferno. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser quem for, de qualquer religião aqui do Brasil ou do mundo, que eles criam, controlam todas as religiões do mundo inteiro. E que para nós o único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. Eu não vou dar tempo hoje de conversar com as câmeras, porque eu vou acordar daqui a pouquinho, bem cedinho. Tem uma semana muito vasta, não sei se toda noite eu conseguirei colocar esse programa no ar. Mas esses são muito importantes e eu gostaria de deixar isso muito bem claro aqui com vocês. Que Deus nos guarde, nos proteja e que nós possamos dizer, como diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tenha uma noite abençoada e até amanhã, se Deus permitir. Obrigado. Tchau.